que é basicamente S igual a ou exclusivo B e A ou BC. Aqui é complementar, ou B e A ou B. Certo. Então, basicamente, é possível sim deduzir dessa expressão um circuito, tá? E o circuito é mostrado aqui na figura. Então, quando se deduz circuitos digitais a partir de expressões booleanas, é bem importante começar assim como diz as propriedades da álgebra, tá? Então, se a gente observar, tem uma sequência aqui, né? Entre o que vai ser resolvido, certo? Quando a expressão ela é grande, tá? Ela tem uma série de termos. Então, de uma forma geral, a gente começa dentro do parênteses primeiro, resolveu o parênteses, resolve o que tem dentro do colchete. Por último, resolve o que tem dentro da chave, tá? Então, basicamente, é o que foi feito aqui no circuito e isso vai ser feito passo a passo, tá? A primeira coisa, parênteses, tem esse aqui e tem esse aqui também, tá? Aqui eu não coloquei, mas tá, tem aqui, ó. Então, como que a gente resolve isso? A gente observa que a entrada A ou B e C. Então, o primeiro termo que dá para fazer, que pode ser feito é esse aqui, ó. Então, a gente observa que tem uma conexão física aqui, tá? Então, esse ponto ele denota que aqui tem uma conexão física, esse nó. Então, aqui aparece B, a saída da porta lógica não fica complementar de B, certo? E aqui conexão física, fica A. Então, esse que está aqui é complementar de B ou A. E complementar, por quê? Porque é uma NOR, tá? Agora, o C está aqui, tá? Conexão física, complementar de C, aqui é B. Opa. Então, basicamente, aqui é C, B e o C é complementar. Conexão física, aqui é o A. Então, essa parte fica A ou BC, aqui é complementar porque se trata de uma NOR, tá? Então, basicamente, a gente fez nessa ordem aqui, né? Aqui foi o primeiro, aqui foi o segundo. Agora que foi feito esses dois, a gente pode explorar o que tem dentro aqui do colchete, tá? Terceira etapa. Então, antes de explorar todo o colchete, observa-se que nesse primeiro passo tem uma end com a entrada B, tá? Então, a saída da NOR que tem A ou B, ela está aqui, tem que fazer uma operação E com a entrada B, que é o que está sendo feito aqui, tá? Então, observem que por conexão física, o B aparece aqui. Então, a saída dessa porta lógica fica B e B ou A complemento, certo? Então, agora que esse termo está resolvido, esse termo, em conjunto com esse, ele é associado a esse termo através de uma porta lógica ou. Então, além de ter essa porta lógica ou, observem que tem um complemento em todo o termo. Então, isso aqui, na verdade, é uma não ou, tá? É uma NOR. Então, como que a gente vai fazer? A saída da porta lógica que gera o termo A ou B complementar de C, tudo complementar, a gente conecta numa NOR
tá? Por conexão física, isso vai aparecer aqui. Esse que está aqui por conexão física vai aparecer aqui na entrada. Então, aqui o resultado vai ser A ou BC, complemento, ou B ou A, complemento. Opa, o complemento não é em tudo, tá? Complemento. E tem um complemento maior aqui, tá? Por quê? Porque tem essa inversão aqui, tá? E basicamente, o terceiro passo, ele está concluído. Então, o que seria o quarto passo? Seria associar com essa lógica que está aqui, ó. Então, primeiro a gente vai fazer essa lógica. A ou exclusivo B, então conexão física em A, conexão física em B. A gente associa eles através de uma porta lógica XOR, tá? E se sabe que o resultado aqui é A ou exclusivo B. Agora, esse A ou exclusivo B, ele está unido ao termo que foi deduzido no passo 3 através de uma operação E. Então, a gente usa uma porta lógica AND aqui, tá? Essa AND, ela vai associar A ou exclusivo. Opa. Ou exclusivo B com esse termo aqui. De tal forma que o S aqui ele vai ficar A ou exclusivo B e... Opa, aqui é colchete, tá? A ou BC, que é complemento. Opa. Ou B, A ou B. O B é complementar, é o complemento, tá? Aqui é o complemento e aqui é o complemento. Fecha aqui o colchete. Então tá aqui o resultado, tá? Então o que a gente observa na hora de construir o circuito é sempre nesse sentido aqui, tá? Então começa pelas entradas, começa pelos parênteses, depois pelo colchete, por último associa o que tem a chave e o que está fora dela, tá? Então aqui é entradas, aqui é saídas. Então, de uma forma geral, a saída sempre vai estar à direita aqui no circuito, tá? E se a gente observar, esse circuito aqui é gigantesco, né? O circuito que foi obtido da simplificação, vou escrever aqui embaixo agora, tá? Ele foi bem mais simples, né? Então a gente pode aproveitar aqui e desenhar ele também e fazer uma breve comparação, tá? A gente vai observar que o resultado foi AB. Então, basicamente, o B é conectado a uma porta lógica inversora, tá? Conectado em uma porta lógica E, porque tem uma operação E aqui, e a outra entrada é a entrada A, tá? Então, esse aqui seria o nosso S. Uma outra forma de fazer isso, pessoal, é o seguinte. Eu vou desenhar de azul aqui, tá? A gente pode obter ele daqui, ó. Então, a gente aproveita o que já tem ali no circuito, tá? Vai produzir o mesmo resultado, tá? Então, o que a gente pode observar aqui no circuito? Duas portas lógicas. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 portas lógicas, tá?
Então essa simplificação, ela foi muito interessante, tá? O resultado foi bem produtivo, se economizou aqui uma série de circuitos integrados e também se observou que essa entrada C, ela não precisa compor o circuito, tá? E sem contar a quantidade de conexão e fio que vai ser economizada no processo, tá? Isso é importante deixar claro também. Uma outra forma de realizar circuitos digitais consiste no uso das portas NAND ou portas NOR. Então, são portas lógicas que elas possuem algumas características interessantes e observa-se que elas são implementadas através de portas lógicas fundamentais, tá? Então, é possível explorar elas para se realizar qualquer tipo de lógica. Recorrendo aqui à tabela verdade da NAND, observa-se que a única combinação para a qual ela é zero é essa que está aqui, tá? O restante, a saída é nível lógico alto. Então a gente considera A, B aqui, S é igual a AB, complementar. E qual é o objetivo? É, utilizando somente portas lógicas NAND, fazer essa porta lógica aqui. Aí a questão é possível fazer só essa porta lógica? Então, basicamente, o que acontece com essa porta lógica? Se a entrada é a saída é complementar de A. Então, uma forma de se fazer isso, empregando portas lógicas NAND, é associando as duas entradas da porta lógica numa mesma entrada, tá? Então a gente observa que a saída é A e A complementar. Aí nós temos a propriedade da álgebra booleana que esse tipo de produto não vai alterar o nível lógico da entrada envolvida, tá? Então o resultado aqui é que se tem uma inversora. Então, conectando as duas entradas da porta lógica na mesma entrada lógica, a saída é o complemento dessa entrada. Então, essa aqui é uma realização de uma inversora usando portas NAND. A gente observa também que isso também vai ser válido quando se deseja trabalhar com portas lógicas AND, tá? Então, basicamente, se sabe que a saída ela é igual ao produto das entradas e para realizar isso, usando somente portas lógicas NAND, é possível usar uma porta lógica AND. Nesse caso, ela não vai, pelo menos essa aqui, ela não vai ter essa conexão, então ela tem A e B. Se sabe que na saída a lógica fica o complementar do produto entre A e B. Então basta conectar a inversora que foi deduzida em série e a gente observa que o resultado aqui é o duplo complemento de A e B, ou seja, a entrada é A e B, essa porta lógica ela se comporta como uma inversora, então vai ter o complemento novamente, tá? Então, na verdade, vai ser isso aqui. A gente observa que, pelo uso dessa propriedade, isso aqui vai sustentar também. Então, vai ficar duplo complemento de A e B. E se sabe lá das propriedades da álgebra booleana que a propriedade do complemento ela diz o seguinte: o duplo complemento não altera o nível lógico da variável. Então, o resultado aqui acaba sendo AB. Então, essa realização que está aqui, ela implementa a lógica E, certo?
Então, está sendo utilizado aqui somente portas lógicas NAND e é possível reproduzir a lógica da porta lógica E. E a porta lógica OR, ela também é possível fazer esse tipo de implementação, tá? Qual é o detalhe? O detalhe aqui é que a lógica da porta lógica OR, ela é A ou B. E observa-se no decorrer da nossa dedução que não apareceu em nenhum momento a operação OR usando portas lógicas NAND. Então, tem que usar um artifício aqui para enxergar essa implementação, que é De Morgan, tá? Então, a gente observa que o complementar de A e B é igual ao produto do complemento das variáveis, tá? Esse resultado que está aqui, por sua vez, se consegue implementar com porta lógica E. NAND, desculpa. Então, como vai funcionar? Primeiro, já foi deduzido as inversoras, certo? Então, a porta lógica inversora, ela está aqui. E segundo, a porta lógica E, ela já foi deduzida aqui. Então, basicamente, unindo as portas lógicas que foram deduzidas, tem-se os seguintes resultados, tá? Então, primeiro considerando a porta lógica E, então, considerando aqui A, aqui B, nós sabemos que o resultado aqui é AB. Agora, a partir do... Como o objetivo é obter o complementar de A e o complementar de B, é necessário fazer uma conexão aqui de inversoras. Então, são adicionados inversoras em cada uma dessas entradas, tá? Opa. Então, aqui é a entrada A. Aqui é a entrada B. Então, observamos que aqui na entrada da porta lógica NAND, o resultado vai ser o complementar de B, complementar de A. Aqui vai aparecer complementar de A, complementar de B, complementar. Então, com essa inversora, o resultado fica AB complementar, que é o que foi obtido aqui. Agora, observa-se que, basicamente, esse não é o resultado que a gente deseja. Por quê? Porque isso se refere ao complemento de A ou B. Por outro lado, se a gente considerar essa expressão booleana que foi gerada aqui e desenvolver ela empregando De Morgan, nós observamos que isso equivale a A ou B. Aplicando a propriedade do duplo complemento, isso equivale a A ou B. Então, na verdade, a implementação da lógica OR, ela está aqui. Então, a gente tem que desprezar essa porta lógica que compõe a porta lógica AND, certo? Então, basicamente, para fazer a lógica OR, a porta lógica adotada fica sendo essa aqui. E, claro, o resultado ele tem que ser visualizado à luz do teorema de De Morgan, certo? Porque, do contrário, não vai ser possível deduzir que aqueles dois são iguais. Aí a dedução vai ser feita mediante comparação das tabelas verdade, certo? Comparar essa tabela verdade com essa tabela verdade aqui. Então, basicamente, observa-se que é possível sintetizar qualquer das portas lógicas fundamentais só com portas lógicas NAND, certo? Então, aqui se utilizam 3 portas lógicas, aqui se utiliza uma e aqui se utiliza 2.
E basicamente essa abordagem ela também pode ser estendida para a porta lógica NOR, certo? Então, ressaltando-se que, considerando aqui a IB, a saída da porta lógica NOR ela é representada pela expressão booleana A ou B e o complemento do resultado, certo? Então, observa-se que ela é o oposto da lógica OU. Então, basicamente, a única saída para a qual a única combinação de entrada para a qual a saída é nível lógico alto é aquela em que as entradas possuem nível lógico baixo, tá? O restante é tudo nível lógico baixo. Então, se deseja-se realizar uma porta lógica E, uma NOT, basicamente, assim como na porta lógica NAND, tá? A NOR, basta curto-circuitar aqui. O resultado vai ser um pouco diferente, tá? Vai ficar uma... Opa! Vai ficar uma coisa, mas vai ficar desse jeito aqui, A ou complementar de A. A gente observa que aqui, pelo teorema da identidade, isso equivale ao complementar de A, tá? Então, fazer a operação OU da mesma entrada não vai interferir, não vai alterar o nível lógico dela. Não vai alterar o nível lógico da saída, tá? Então, esse aqui é o resultado e essa aqui é a implementação de uma inversora, tá? A porta lógica OU, por sua vez, aqui é mais simples. Por quê? Porque a lógica, a expressão de saída, de certa forma, já utiliza a porta lógica OU, tá? Então, basicamente, aqui, considerando-se uma porta lógica, certo? Então, nós temos A, temos B. Sabe-se que a saída é complementar de A ou B. E agora é necessário remover esse complemento. E isso pode ser feito através da conexão aqui de outra porta lógica NOR. Porém, essa curto-circuitada aqui, tá? As entradas conectadas do mesmo ponto, no caso. Então, tá aqui. E esse resultado, a gente observa que é A ou B, complemento, ou A ou B, complemento, e tudo isso aqui é o complemento, tá? Por quê? Porque aqui é a entrada 1 e aqui é a entrada 2. A gente observa novamente pela propriedade da identidade que não vai alterar esse resultado, tá? Então, isso também corresponde a A ou B, duplo complemento, que também é igual a A ou B. Então, a realização da lógica OU, ela pode ser feita com duas portas lógicas NOR, tá? Agora, a porta lógica E, ela vai ser similar ao que foi feito com a NAND. É necessário recorrer a De Morgan aqui também. Então, observa-se que De Morgan, ele declara que complementar da operação E das entradas equivale à operação OU de cada entrada com seu respectivo complemento. Então, essa propriedade ela ajuda a visualizar o que o circuito vai fazer, tá? A fim de identificar a equivalência. Lembrando, mais uma vez, será necessário recorrer às portas lógicas que já foram deduzidas, tá? Então, para fazer a operação OU, utiliza-se a dedução que foi feita. Para fazer a porta lógica não, utiliza-se essa porta lógica. Então, a primeira operação que vai ser feita aqui é a operação OU, certo? Então, se conecta aqui a porta lógica. Certo? Então, se sabe que se aqui é A e aqui é B, aqui vai ser o complemento de A ou B, e isso aqui vai ser igual a A ou B, certo? Agora,
para obter esse resultado aqui, se precisa novamente de aplicar inversoras aqui nas entradas A e B. Então, conectando as portas inversoras na entrada, nós temos a seguinte configuração que pode ser adotada. Então, aqui é a entrada B, aqui é a entrada A, cada uma delas conectada aqui nas entradas dessa porta lógica NOR. Basicamente, o que vai acontecer é que aqui vai ser o complementar de A, aqui vai ser o complementar de B, vai aparecer um complementar aqui e um complementar aqui. Então, novamente, uma situação similar ao que ocorreu com a NAND, tá? Se essa expressão for desenvolvida, então, aplicando De Morgan, temos que ela se torna igual a B, cada qual com seus dois complementos. E isso aqui, basicamente, é igual à operação E, tá? Então, não precisa dessa porta lógica aqui. E a nossa porta lógica E, ela está aqui. Certo? E, claro, é necessário observar que esse resultado que se obtém analisando a NOR, ele equivale, tá aqui a prova, tá? Ele equivale a uma operação E. Então, dessa forma, utilizando tanto portas NAND como portas NOR, é possível representar as três portas lógicas fundamentais, ou seja, a inversora, a OR e a AND, certo? Então, agora vai ser aproveitado o circuito desenvolvido no exemplo 1, a fim de aplicar esse conceito de universalidade das portas lógicas. Vai ser adotada a porta lógica NOR, tá? Porque já tem uma NOR aqui e já tem outra NOR aqui. Então, basicamente, qual é o objetivo? É transformar essa porta lógica, essa porta lógica, essa porta lógica e o restante delas em portas lógicas NOR. Então, realmente é fazer uma representação equivalente, ok? Então, o primeiro trecho do circuito que pode ser considerado é esse que está sendo mostrado aqui na figura. Então, a gente observa aqui que a realização para a porta lógica inversora, ela corresponde a uma porta lógica NOR com a entrada com a entrada conectada nos dois pinos de entrada da porta lógica, tá? Então, se aqui é A, aqui é complementar de A. A realização da AND já foi deduzida anteriormente, tá? Então, é essa composição que vai ser desenhada novamente aqui na figura. Então, basicamente são duas portas NOR, operando cada uma como inversora, conectadas a uma outra NOR, e essa vai efetuar a função NOR de fato. O resultado disso vai ser, considerando De Morgan, né, a operação E. Então, se o objetivo é obter a união dessas duas, o que tem que ser feito aqui? A gente observa que se aqui é A e aqui é B, o resultado aqui vai ser o seguinte, aqui é o complementar de B, A ou complementar de B. Então, o que está faltando aqui no nosso circuito? Está faltando um complemento aqui. Então, esse complemento ele pode ser obtido da seguinte forma. Pode ser adicionado aqui somente no B, tá? Somente no B, uma inversora. Então, basicamente, como vai ficar então adicionando essa inversora? Aqui vai ser o complemento de B.
Aqui vai ser o duplo complemento de B. Por quê? Porque tem outra inversora aqui. Aqui vai ser o complemento de A. Então, isso aqui também vai ser igual a A ou B. Dois complementos aqui, um complemento aqui em cima oriundo dessa porta lógica. A gente observa que isso aqui pode ser desprezado, tá? Teorema do complemento. Então, essas duas que está sendo mostrado aqui são equivalentes. E isso nos sugere uma reflexão, porque observem que se nesse ponto aqui é B, e nesse ponto que está aqui é o complementar de B, que por sua vez é igual a B. Não é mais interessante fazer essa conexão física aqui? Ou seja, colocar um fio nesse ponto e desprezar as portas lógicas? Sim, de fato isso é mais interessante, tá? Então esse circuito ele pode ser representado da seguinte forma. Ele vai ficar como sendo uma inversora em A, conexão física em B, conecta os dois na NOR, certo? Então, aqui é A, aqui é B, e aqui é S, A e complementar de B. Então, esse circuito que está aqui pode ser representado por esse circuito aqui que só utiliza a porta lógica NOR, ok? E é interessante observar essa simplificação aqui, tá? Ela só é possível dada essa consideração aqui. Tem duas inversoras em cascata aqui. Então agora a gente considera a porta lógica XOR. Então, antes de fazer, é interessante primeiro fazer a análise dela para observar de que forma ela se comporta, tá? A gente observa que a função booleana ela é a seguinte: AB ou AB, aqui é complementar, aqui não é complementar. Bom, como funciona esse circuito? Vai ter uma porta lógica ou, certo? Que está aqui. Vai ter portas lógicas E, então vai ter uma porta lógica E aqui, outra porta lógica E aqui. Então a saída delas é conectada na porta lógica OU. Observem que o A ele pertence, não exatamente, né? Então dá para fazer o seguinte. Então vai ter uma inversora conectada em uma entrada e uma inversora conectada em outra entrada. Então, se aqui é A, aqui vai ser B. E se nessa inversora é A, aqui é B. Se nessa inversora é B, aqui é A. Então é assim que funciona esse circuito, tá? Ele vai ser complementar de A aqui, vai ser complementar de A e B, aqui vai ser complementar de B, aqui vai ser A complementar de B e o S vai ser igual a A ou B. Opa. AB ou AB. O A é complementar e o B é complementar. Qual é o objetivo? É substituir todo esse circuito aqui pelo seu equivalente em NOR. Tá? Só que observem, nós já temos alguns equivalentes resolvidos. Tá? O equivalente da porta lógica OU, conforme foi deduzido anteriormente, ele pode ser obtido da seguinte forma. Uma porta lógica NOR em cascata com outra NOR, cujas entradas é conectada à saída da primeira, tá? Então aqui, se aqui é A, aqui é B, aqui é A ou B, a grosso modo, tá? Então a nossa inversora é aquela essa porta lógica que está aqui, tá? Então conecta-se as duas entradas
conecta-se as duas entradas no sinal de interesse, já faz o complemento. Agora entra uma informação interessante, tá, pessoal? Primeiro, se a gente observar esse circuito aqui, ó, a gente acabou de fazer uma reflexão sobre ele, tá? E ele está aqui. Ele é representado da seguinte forma. Então, isso vai ser aproveitado aqui no nosso raciocínio, tá? Então, basicamente, quando a gente tem um inversor conectado em uma das entradas de uma END, isso se refere a não ter nenhuma conexão nessa porta lógica que tem o inversor e ter um inversor na outra entrada. Então, se aqui é A e aqui é B, aqui vai ser A e aqui vai ser B, ok? Então, com essas três portas lógicas, é possível fazer essa implementação aqui. Então, observem que na parte superior vai ter o circuito que foi deduzido. Na parte inferior também vai ter o circuito que foi deduzido. Então, eles estão aqui. Certo? Então, se aqui é A, aqui é B. Se aqui... Então, essa é a parte de cima, tá? A parte de cima está aqui. E essa parte de baixo aqui, o A vai aparecer aqui, tá, pessoal? Tem que ficar invertido. Observem aqui, ó. A ordem aqui, ela está invertida e isso tem que acontecer aqui também. Então, basicamente, o resultado dessas operações a gente vai conectar na implementação da porta lógica OU, tá? Então, como é que é essa implementação usando o NOR? Primeiro, associar as entradas com as saídas dos circuitos ali, que foram deduzidos, e em cascata a conexão série de uma porta lógica NOR. Então, o que nós temos aqui, tá? Essa porta lógica que está aqui é o equivalente de uma OR. Essa que está aqui, o que ela está fazendo? É o equivalente daquela porta lógica que é uma AND e uma inversora em uma das entradas. Aqui, por sua vez, também. Então, o circuito desse jeito se comporta da mesma forma que esse circuito aqui, certo? Então, basicamente, qual é o objetivo na hora de montar o circuito? É identificar o equivalente de cada porta lógica. Observem, foi identificado o equivalente dessa porta lógica em NOR, foi identificado o equivalente dessa porta lógica em NOR, tá aqui. Os outros equivalentes nós já havíamos deduzido, tá? Já havia sido deduzido. Então tem que reunir tudo isso e substituir essas portas lógicas aqui, tá? Agora já é possível fazer isso. E como fica o circuito? Fica desse jeito, tá? Então, alguns comentários sobre o circuito. Primeira coisa, esse circuito que está aqui, ele é a Shor. Esse circuito que está aqui, ele é a END, certo? Esse circuito que está aqui, ó, ele é a END com o inversor em uma das entradas. Observem aqui, ó, olha essa entrada aqui, ó. Então, aqui vai ser C, aqui vai ser A, complementar no caso de A, né? A saída aqui vai ser C ou complementar de A.
traduzindo isso através de De Morgan, fica complementar de C em A. E assim por diante dentro da lógica que foi estipulada, tá? Então, essa porta lógica que está aqui, tá? É uma porta lógica AND, certo? E assim por diante. Mas a questão, uma vez que é deduzido todo o circuito, fica uma questão relacionada à validação desse circuito. Porque observem, esse circuito aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 portas lógicas. 18 portas lógicas. O circuito do exemplo 1, utilizando quaisquer porta lógica, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portas lógicas. Então, esse aqui vai ter 9 portas lógicas. Tá? A questão é, um circuito tem exatamente o dobro de portas lógicas, né? Olha aqui, ó. Se comparar aqui, aquele que está ali é 2 vezes 9, ó. Ele tem o dobro de portas lógicas. Eles são iguais, de fato? Porque agora a validação desse circuito, ou seja, extrair a tabela verdade dele, é muito trabalhoso. Então, de que forma isso pode ser verificado? Então, uma forma de se verificar essa igualdade é através de simulação, que é o objeto de estudo da próxima parte desse vídeo.